Nesse dia, nosso dia começou mais cedo. A gente tomou café, nos arrumamos, porque a gente ia fazer um passeio, começar pelo passeio um pouquinho diferente, um pouquinho mais longe das praias, mas que foi bem legal. Então, o nosso café aqui na ilha, por a gente não ter tudo que tem em casa, vamos ser um pouquinho diferente do normal. Onde usamos esse café solúvel que compramos no mercado aqui na ilha. Isso aqui que eu nem sei o que é, falar a verdade pra vocês. Vimos que é pra café e compramos pra experimentar. Esse que vocês devem conhecer, aí do Brasil. E esse, que é para adoçar. Com água, direto da torneira aqui da ilha também, que é água potável. E aqui vai uma dica de ouro para vocês. Sempre leve nas viagens internacionais um plug adaptador. Por exemplo, em Aruba, as tomadas só eram daquele jeito ali. E sem esse plug aqui, não teria conseguido carregar o notebook, o celular. Então, um brinde aí para nossa dica para você especial. Bora lá, bora continuar. Começamos o nosso passeio, decidimos ir para uma parte mais árida da ilha, que tem uma paisagem mais rústica, com cactos, é uma parte mais reservada. Íamos para uma praia, aliás, dá acesso a uma praia, que a gente não conseguiu chegar até lá, pela estrada. Mas a paisagem é bem bonita, a gente fez vídeo, fez bastante foto lá, e ficou bem legal. Então vocês podem ver que esse tipo de carro aí que é o adequado para andar nessa estrada. A gente foi, porque a gente não sabia, foi nossa primeira vez. E quando chegamos nesse lugar aqui, decidimos fazer umas fotos, uns vídeos, porque é uma região muito bonita. Vocês podem ver aí que o vídeo, a foto, fica bem legal mesmo. Fizemos várias recordações, só que não dava para continuar a viagem daqui com o nosso carro. Então, num vídeo futuro aí, você vai ver a gente em outro dia fazendo passeio com esse carro aí, que a gente vai procurar saber qual o preço, o dia disponível para fazer esse tipo de passeio. Ficamos por aqui um pouquinho nessa região e decidimos mudar a rota. Estávamos indo para Dos Plaios, mas pelo difícil acesso com o carro que a gente estava, a gente resolveu mudar a rota, depois de aproveitar essa paisagem que era bem bonita. Bom, a outra praia se chama Eagle Beach, que ficava completamente do outro lado da ilha. Então vocês vão ver aqui um pedaço da cidade, uma cidade muito bem organizada, com ponto de ônibus, estacionamentos, o trânsito seguro. Inclusive não tinha flanelinha para cobrar a gente, não tinha estacionamento pago, todos que a gente achou era gratuito. Isso foi excelente também na nossa viagem. Chegamos na primeira praia de Aruba, estamos em Ugly Beach. O Wesley já foi ali tomar um banho, que ele não aguentou esperar. E eu tô observando aqui as pessoas, né, o lugar. Eu gosto de ficar aqui um pouquinho só na maresia. E eu tô observando que toda hora chega van com turistas. Todo momento chega van com turistas. Então, assim, a praia aqui, quem mora aqui, quem é local, praticamente não vem. Quem tá aqui nessa praia que nós estamos hoje mesmo, todos turistas. Ó, nesse momento eu estou testando a nossa GoPro da Shopee. Como vocês podem ver, ela não é muito boa e eu também não sei gravar direito. Dei umas tremidas aí, tentei disfarçar o máximo possível, mas o mais importante é que dava para usar ela dentro da água
Isso era uma coisa que eu queria muito para poder fazer nessa viagem. E esse mar do Caribe, realmente você não vê em outro lugar. Uma coisa curiosa de Aruba, que todas as praias que nós fomos, o mar é azulzinho desse jeito aí que vocês estão vendo nessa imagem. É uma característica aqui da ilha. E como vocês podem ver, esse teste, o primeiro teste que eu fiz com a GoPro da Shopee, realmente funcionou, a prova d'água. E vocês vão ver muito mais vídeo com ela aí durante a nossa jornada. Chegamos cedo ainda na praia, estava bem tranquilo, estacionamento maravilhoso, estacionamento gratuito. Aproveitamos essa manhã na praia, tomamos banho, desfrutamos desse mar azul e detalhe, a água é quente. Então, acho que foi uma das vezes que eu passei mais tempo na praia. E eu não poderia deixar de aproveitar essa paisagem para exibir minhas unhas. Eu trabalho na área das unhas com atendimento e com cursos também, e eu resolvi fazer uma unha super diferente para chamar atenção na viagem. E lá na região de Eagle Beach, existem essas árvores caídas, não é só uma, tá pessoal? Tem várias árvores assim. A gente foi um pouquinho mais distante andando para achar um lugar que não tinha gente tirando foto. Apesar de não ser uma época de turismo, de viagens longas aí do pessoal, tinha alguns lugares que tinha uma filinha para tirar foto na árvore. E aí a gente achou esse lugar maravilhoso aqui que vocês podem ver, onde fizemos alguns vídeos, fotos, e fica tudo aí na região de Eagle Beach. Teve um momento que a gente estava parado comendo e esses passarinhos, eu não sei se é gaivota, pelicano que chama, mas eles estavam lá em volta da gente e eu joguei umas pipoquinhas e eles foram comer, achei super bonitinho. E eles não bicam a gente, não mordem nem nada. Nessa parte da praia tem essa parte rochosa que é super importante, calçar um chinelo ou um sapatinho emborrachado que a gente também tinha para proteger os pés. E como vocês podem ver, eu também trabalho de modelo, tá? Se precisar aí, comenta aí embaixo para contratar os serviços aí. Então aqui a gente mostrou mais um pedacinho da rua, beira-mar, o lugar que tem para correr, para andar de bike. As árvores aqui são muito bonitas. Essa árvore deitada aí mesmo, tem um monte aqui nessa região dessa praia. Tem passeio de jet ski, passeio de barco. Você pode nadar tranquilo aqui. Em alguns lugares são meio rochosos o fundo do mar, você tem que andar com um sapato adequado para isso. Tem cacto também na vegetação. É uma ilha assim que faz uma mistura dos elementos, né? Parte rochosa, cacto, tem muita árvore bonita também, muitos pássaros, o céu, todo dia que a gente estava lá, o céu super azul, igual vocês veem aí na imagem. Então é um passeio que vale a pena todos fazerem. Quem não conhece o Caribe ainda, se prepara, se planeja, que a gente está provando aqui para vocês que é possível ir sem ser rico. Logo depois de a gente curtir essa manhã na praia, a gente deu mais uma volta na cidade para conhecer, fazer bastante vídeo, para vocês verem como que é o centro de Aruba, como que é a estrutura da cidade, sobre trânsito, né, asfalto, semáforo que a gente não viu, passou por esse lugar aqui muito interessante, que inclusive é um cassino, pessoal. Aqui no Caribe, cassino é muito comum. E no vídeo mais à frente vocês vão ver que a gente foi visitar um. Depois de passar um belo período na praia, já estava com fome, já estava também próximo à hora do almoço. E nós
fomos almoçar. É bem interessante lá, os mercados também servem almoço. Então nós fomos almoçar e já aproveitamos para fazer umas comprinhas também. Parou. Tem como trocar dos dois? Cobraram quanto? Sim. Uhum. Tá bom. Só um, tá? Banana. Aqui dentro do mercado fizemos uns vídeos aqui de alguns produtos. Estamos passando aqui devagar, para quem quiser pausar o vídeo aí, tiver curiosidade para ver o preço, o nome, como que se chama aqui na ilha de Aruba. Os preços às vezes ficam em florim arubano, que é a moeda local, e às vezes aparece em dólar também. Lembrando que os estabelecimentos recebem os dois, tanto florim como dólar, em dinheiro ou nas maquininhas de cartão. Quer motosserra? Você cortar um pouco? Toma um pouquinho do copo. Toma um pouquinho do copo. Foi. Como vocês viram, a gente almoçou. Os 2 pratos, mais o refrigerante, ficou por $23. Eu particularmente não gostei muito do frango que eu peguei. Ele tinha um caldo e bastante tempero diferente, então eu não gostei muito. O Wesley já pegou um pouco que o tempero estava gostoso, mas estava um pouco duro. Mas no geral dava para comer, foi interessante. A gente gosta de viajar e experimentar de tudo que tiver a gente experimenta. Se a gente não gostar, a gente não come de novo, mas a gente experimenta. Então o almoço a gente experimentou, no geral deu para comer, o preço foi legal e tem várias opções, não só nesse supermercado. Na beira da praia também tem opções de comida e que em um outro vídeo vocês vão ver que é bem bacana e foi muito bom. Como vocês viram aí, a Thaís desenrolou bem o espanhol. O interessante aqui em Aruba é que as pessoas são muito comunicativas e elas entendem que somos turistas. Elas falam devagar, elas repetem, são educadas. E a gente achou isso bem legal. A gente não teve problemas para nos comunicar aqui em Aruba. Todo local que a gente foi, fomos bem tratados, bem recebidos. Os garçonete não são chatos. Os vendedores não ficam tentando obrigar a gente a comprar alguma coisa. Fica bem na dele lá, conforme a gente chama, eles atendem, a gente não fala nada, é tranquilo também. O trânsito também é legal, os motoristas são respeitosos. Eu não vi ninguém andando em alta velocidade, não vi aquelas motos barulhentas, zoeirentas que é normal no Brasil, a gente já tem isso como normal, né? Mas pra mim não é normal. Essa parte, olha aqui, o pessoal deu a preferência para passar, o pessoal ir devagar, ninguém fica buzinando no seu ouvido ali para você ir logo. Então eu acredito que até por isso que não tem semáforo, que nem precisa. Então conhecer outra cultura, outro país, abriu muito a nossa mente. Por isso que a gente sempre fala, por isso que a gente tem esse canal aqui também, para as pessoas poderem sair da caixinha, sair do Brasil, abrir sua mente, conhecer outros lugares, para poder viver a vida de uma forma mais plena e mais livre. E nesse momento a gente está voltando para casa, porque vamos sair hoje à noite, né? Somos pais solteiros dos filhos e por isso que a gente decidiu voltar mais cedo para poder curtir a noite aqui em Aruba. Depois de um belo descanso, um sono na parte da tarde, nós demos play no nosso rolê da noite. Era um dia de semana, então a cidade estava bem tranquila. Fomos para uma região que tem cassinos e é mais agitada. Já de entrada, tinha uma cantora gravando um vídeo pro YouTube lá bem legal, com dançarinos ao vivo, e era tipo uma salsa, alguma coisa assim.
E o que me chamou bastante atenção é que as mulheres estavam bem vestidas, elas estavam dançando bem sensual, mas estavam bem bonitos, sabe? Era algo que chamava atenção e não era vulgar. Eu achei bem interessante, fiquei lá um tempo olhando e gostei bastante. Então aqui fora, antes de entrar no shopping que tinha aqui próximo, resolvemos conhecer aqui em volta. Fizemos umas fotos aqui numa rotatória que tem mais cacto, que é padrão típico daqui. Tinha essa placa aqui de Aruba que a gente resolveu também fazer umas fotos, vídeo. E também mostrar para vocês um pouco do movimento à noite, como que é aqui. E o grande detalhe dos shoppings, pelo menos esse que a gente foi, é que não existe nada falsificado, nada pirateado. Tudo é original. Loja da Rolex, Cartier, Louis Vuitton, todas as marcas são originais e você fica assim admirado com a beleza das peças e com os valores. Por quê? Porque lá é vendido em dólar, mas os valores, você olhando assim, é acessível para quem tá lá, para quem mora lá ou para quem tá turistando, né? Porque eu morrendo de vontade de comprar uma bolsa lá, mas o Wesley não deixou não. E quem trabalha lá ganha em dólar, né, pessoal? Então a gente vê que o custo de vida deles não é alto. Saindo do shopping, nós fomos finalizar nossa noite em um bar local bem interessante, que ele chamou minha atenção pela forma de atendimento, e lá eles falam que esse bar ele é como se fosse um hospital, que a bebida é servida como um medicamento para curar o que você estiver sentindo naquela noite. De entrada eles servem uma bebida, recebem a gente muito bem, as garçonetes muito bem vestidas, bonitas e super atenciosas. E as bebidas, vou falar para vocês. Essa primeira que eu experimentei, eu achei bem forte, mas as outras eu gostei. E por aqui nós finalizamos a nossa noite, aproveitamos bastante. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. E curte e compartilhe o nosso vídeo para quem gosta de viagem. Essa bebida foi a que eu mais gostei. Por isso eu finalizo esse vídeo com ela em homenagem a vocês.